A equidade de gênero e raça na sociedade e mercado de trabalho é uma preocupação constante do Economos, que busca contribuir e oferecer oportunidades de forma transparente e justa. Devido ao trabalho em torno desse importante tema, o Instituto conquistou o selo da 6ª edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, iniciativa do governo federal em parceria com a Organização das Nações Unidas, a ONU, e busca neste momento obter o selo da 7ª edição. Hoje, vamos nos aprofundar no assunto, conversando sobre contexto histórico, oportunidades e desafios, com o Dr. Philippe Arthur dos Reis, doutorando em História pela Unicamp e Université de Strasbourg. Ele tem formação e reconhecido trabalho em torno da equidade racial e de gênero. Olá, Dr. Philippe. Olá a todas e a todos, eu me chamo Philippe Arthur, eu sou historiador de formação, defendi meu doutorado também em História. Os meus temas de interesse envolvem História da Urbanização de São Paulo, História da Habitação, História dos chamados excluídos da história, como população pobre, população negra, História das mulheres, História dos operários. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a temática da questão da igualdade e equidade de gênero e raça no Brasil. Para começarmos, gostaríamos de perguntar como você vê o atual cenário do Brasil em torno da equidade de gênero e raça. O atual cenário da questão da equidade de gênero e raça no nosso país, no Brasil, ele é muito frutífero. Em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar pelo fato de que não tem como eu não fazer um paralelismo com a história, né? De que, dadas as grandes manifestações que a gente teve, sobretudo ao longo do século XX, né? Não que antes a gente não tenha tido ações que buscassem viabilizar as noções de equidade, mesmo de igualdade, em séculos anteriores. Mas no século XX a gente vê uma intensificação desses movimentos. Então, muito do que a gente tem hoje no nosso país, toda essa difusão das questões que envolvem a legislação, o próprio cenário de debate político, o debate público que ocorre nas redes sociais, na televisão, nos noticiários, ele é muito promissor. Então, assim, todo esse debate que a gente encontra hoje no nosso país, eu consigo encarar ele como um cenário muito promissor e um cenário que ele tende muito a crescer, justamente por conta das demandas das pessoas, mas também por conta dos empregadores, por conta do próprio governo, por conta das próprias iniciativas que são realizadas por meio de coletivos, por meio de instituições, por meio de instâncias religiosas, ou seja, existe todo um debate social pautado por meio de que enxerga de que a realidade social brasileira ela é de desigualdade ainda hoje e que, por meio da promoção da equidade, tanto de gênero como da questão racial, a gente pode encontrar melhores caminhos futuros para esses grupos subalternizados, né? Quais são os principais desafios para promover a equidade de gênero e raça nas empresas brasileiras? Bom, existem uma série de desafios que estão colocados à mesa quando a gente passa a pensar a questão da equidade de gênero e raça, tanto no setor público como no setor privado brasileiro. E se a gente para pensar, acredito que a primeira questão é justamente o reconhecimento dessas pautas como uma questão legítima, ou seja, como uma questão de uma luta do passado que a gente tem como uma luta constante no nosso presente e que, ao mesmo tempo, deve ser reconhecida como um ponto para que se resolva todo o cenário de desigualdade que a gente tem no poder público, nas empresas privadas, no nosso dia a dia, no qual há uma discrepância não apenas em número de funcionários e funcionárias, mas também quando a gente para pensar as questões de nível salarial, no qual há uma diferença dada com dados, melhor dizendo, né? Com fontes, no qual a gente consegue perceber que os níveis salariais de pessoas de diferentes gêneros, ou seja, homens recebem mais do que mulheres. Quando a gente para pensar a questão racial, mulheres negras recebem muito menos do que homens brancos. Ou seja, existe uma desigualdade tremenda nisso tudo. Então, o grande desafio hoje é justamente a gente poder pensar e entender que essas lutas elas são legítimas, de que são lutas colocadas à nossa mesa e que a gente precisa enfrentá-las. Um outro desafio que a gente tem atrelado a esse processo de reconhecimento das lutas de equidade de gênero e raça nas nossas empresas é justamente a gente poder criar uma série de mecanismos que busquem proporcionar essas ações afirmativas nos lugares, nos espaços em que a gente trabalha, em que a gente atua.
ou seja, é por meio da capacitação, é por meio da abertura de vagas destinadas a determinados grupos, é por meio de políticas que procurem alcançar os níveis salariais de igualdade e equidade, é por meio de ações que busquem fazer um intercâmbio entre o poder público e a iniciativa privada, ou seja, são diversas ações que elas não fiquem pautadas apenas por meio daqueles dados, por meio das pesquisas, por meio de todas as ações que são realizadas por fora de muitas dessas empresas, mas que elas possam ser integradas a ações que efetivamente possam alterar esse cenário que a gente encontra. E que não é exclusivo, única e concomitantemente de apenas uma ou outra empresa, mas que infelizmente está disseminado em diversas empresas do nosso país. Né? Se a gente para pensar o eixo sudestino do nosso país, em que se concentra grande parte das indústrias, do mercado do terceiro setor, a gente tem aqui um gargalo no qual muitas dessas pessoas, elas recebem salários muito incompatíveis com as suas funções, simplesmente porque são mulheres, simplesmente porque são pessoas negras, simplesmente porque são pessoas que, infelizmente, ao longo do tempo, não tiveram as mesmas oportunidades que outros grupos que foram privilegiados nesse processo de naturalização de que determinados grupos possam ter determinados salários, possam ter determinados níveis de hierarquia e assim por diante, né? As vagas afirmativas para pessoas pretas representam uma política efetiva para combater a desigualdade no acesso às oportunidades? As vagas afirmativas para a população negra, que engloba tanto aqueles que são autodenominados de pele preta ou parda, elas são efetivamente uma das grandes bandeiras de luta e de que a gente consegue perceber uma mudança radical do espaço que antes era ocupado por determinados grupos, sobretudo os grupos brancos no nosso país. Então, quando nós temos, por exemplo, vagas que são destinadas para esses grupos, é justamente para a gente poder resolver isso de imediato, com que a gente consiga pensar que a ocupação de determinadas vagas por determinados grupos que possuem especialidade, que possuem níveis de formação equivalentes a pessoas brancas, mas que infelizmente não são contratados justamente por terem a sua pele negra. Ou seja, quando a gente faz um processo de destinação de vagas para essas pessoas, é justamente para a gente poder trazer como contraponto o espaço de que grande parte do tempo foi preenchido apenas por pessoas brancas. Então, assim, as vagas afirmativas, elas não só representam uma efetiva política de transformação das empresas, da iniciativa privada, né, mas também do setor público, mas também como, eu gostaria de dizer, como uma revolução do nosso processo de entendimento de que essas pessoas, elas também podem ocupar esses espaços. Que dado aquelas pessoas que recrutam, dados muitos dos funcionários, muito parte da gerência, não enxergam as pessoas negras como potenciais pessoas que possam ocupar esses espaços. Daí a importância da gente ter uma série dessas vagas afirmativas para as pessoas negras no nosso país. E Dr. Felipe, a educação seria o principal caminho para uma sociedade mais igual? A educação, ela quase sempre costuma ser tida como aquela instância que vai realizar uma transformação, uma revolução, uma forma diferente da gente pensar e a gente poder agir na nossa sociedade. E realmente a educação, ela transforma. E ela é um dos caminhos para a gente poder pensar um processo de igualdade na sociedade que a gente vive, na sociedade que a gente deseja, né? Efetivamente, a gente mudando a base, que é a educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio, a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de pensar a nossa sociedade. Ou seja, que ela não se circunscreve apenas na forma de ensino, ou seja, por meio do currículo, por meio de materiais didáticos, por meio da escola, na qual muitos desses estudantes estão inseridos, com boas carteiras, um bom ambiente, com tecnologia, com Wi-Fi e tudo mais. Mas é também por meio da redução do número de alunas e alunos em sala de aula, é por meio da valorização dos professores, ou seja, por meio de bons salários, é por meio de uma inserção efetiva desses funcionários por meio da capacitação. Ou seja, a educação, quando a gente encara ela como um processo de transformação, ela não se dá única e exclusivamente dentro da sala de aula, mas também para fora da sala de aula. Que a gente também não pode se esquecer que essas alunas e esses alunos, apesar deles estarem na escola boa parte do seu dia, evidentemente aqueles e aquelas que estão matriculados, né?
eles também têm uma vida para fora da escola, e que transcende a escola nesse caso. E que aí que está a questão da gente poder pensar como que a educação ela é transformadora. A gente está passando por um período de uma série de incertezas por conta da inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer que a escola, enquanto espaço formativo, é aquele que permite com que o aluno ele se emancipe e que ele consiga pensar a partir dele mesmo, com que o professor, a professora contribua de forma de que o aluno seja autônomo, de que ele consiga pensar essas noções de igualdade, de fraternidade, se a gente for buscar aqueles conceitos colocados desde a Revolução Francesa. Mas a educação, ela não é o único ponto de transformação de uma sociedade. Até porque a gente tem a educação básica, mas a gente também tem a educação superior. Então, nos cursos de nível superior, quando as pessoas vão para a universidade, para a faculdade, poder realizar o seu curso, num processo de especialização, ali também é um processo de formação contínua. E esse processo de formação, ele não se encerra quando a gente termina e pega o nosso diploma. É um processo contínuo. Ou seja, a educação, apesar de a gente ter essa educação formal nessas instituições como a escola, a universidade, a escola técnica, a gente tem uma educação paralela a isso, que é a educação que a gente tem no nosso dia a dia, que é a educação de formação que a gente tem ali de relação. Então, por exemplo, muito do que a gente consome nas redes sociais, na televisão, que a gente ouve no rádio, muito disso também vem do nosso processo de formação. E daí que vem a questão da gente poder pensar a escola. A escola, ela, de novo, ela não é a única instância responsável pelo processo de transformação de uma sociedade, porque a gente tem essa série de outros elementos que também faz parte do processo de formação das pessoas. Então, mais uma vez, a gente tem aquela ideia de que a educação, a escola básica, ela vai transformar a sociedade, mas em paralelo a isso, a gente tem essa série de outras ferramentas que ajudam no processo de formação, mas também num processo, muitas das vezes, de criação de lugares e de sensos comuns. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, as fake news, em que muitas das pessoas que têm formação, de quem tem nível superior, muitas das vezes, compartilha determinadas informações que não condizem com a realidade. Daí que eu volto novamente para aquele ponto. A nossa formação, o nosso processo de educação, ele não se encerra na escola, ele não se encerra na universidade, não se encerra no nosso espaço de trabalho, mas está no nosso processo de educação contínua, na qual é por meio da leitura e crítica de jornais, é por meio da leitura, crítica, visualização, vislumbre, escuta de podcasts, de matérias, de textos, de livros, que nós vamos fazer o desfrute, mas ao mesmo tempo o processo de crítica. Isso não se encerra apenas na escola, mas esse é um processo que demanda tempo, que, claro, cabe a nós enquanto indivíduos, mas também enquanto coletividade, para a gente poder pensar a sociedade que a gente quer, que a gente deseja, que a gente crie uma utopia para essa sociedade que a gente deseja mudar. E quais seriam os erros mais comuns que cometemos ao falar de questões raciais e de gênero? Se a gente for falar de erros que a gente tem quando a gente trata das questões raciais e de gênero, eu pontuaria a primeira questão de que as pessoas que estão ocupando determinadas vagas é que elas não são formadas adequadamente para aquela função. Existe um senso comum em abordar de que, por exemplo, retomando uma das questões passadas, anteriormente, que a gente discutiu, de que é como se essas pessoas elas não fossem capacitadas justamente para estar ocupando determinados cargos. Ou seja, que o cargo ele é apenas concedido para poder tampar o sol com a peneira. Mas não. Essas pessoas elas não apenas estão ocupando a vaga que por delas é de direito, como elas também possuem níveis de formação superior, ou seja, não estou falando aqui de faculdade, mas nível de formação continuada, para que domine determinado tema, que às vezes é muito maior do que uma pessoa que ocupava aquele determinado cargo historicamente colocado. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, desse assunto, a primeira questão é a gente poder pensar que essas pessoas, elas são pessoas. Quando a gente está tratando da questão racial, mas também de gênero, não apenas a sua formação, mas de que ela também tem algo a contribuir para a gente. A gente não vai apenas trabalhar com ela apenas porque ela é mulher, apenas porque ela é negra, mas da gente poder reconhecer o potencial que ela tem para nos oferecer enquanto coletividade, mais uma vez. Não apenas porque essa pessoa não é atravessada apenas porque ela é mulher,
apenas porque essa pessoa é negra, apenas porque essa pessoa é deficiente, apenas porque essa pessoa ela tem um determinado nível de formação. Mas é muito importante a gente poder reconhecer que as pessoas elas são múltiplas, que elas não se encerram única e exclusivamente a partir daquele fator de demarcação no qual às vezes a gente cria justamente como um mecanismo para poder romper a barreira que a gente tem na sociedade, mas a gente poder perceber que essas pessoas elas são múltiplas, que elas são plurais, que elas conseguem ir além daquilo que a gente consegue pensar no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, né? Para fechar esse bate-papo, Dr. Felipe, a desigualdade de gênero e raça é uma questão muito antiga e enraizada. Seria utópico pensar que alcançaremos uma sociedade mais justa? Exato, é um processo que é antigo, é histórico, é enraizado, é naturalizado, os processos de desigualdade de gênero e raça. E às vezes a gente imagina que é um fato de que nasceu agora, de uma demanda muitas das vezes encarado como um modismo, não? De que as pessoas, é uma passagem, logo mais isso aqui vai parar, isso tudo é mimimi. Ao contrário, é um processo de luta que está aí posto desde tempos imemoriais, se a gente for para escutar na história. Isso daqui não é novo, mas a forma de luta que a gente tem hoje é uma luta que tem aí 100 anos, né? Essa forma de articulação que a gente tem. Então, assim, não acredito que seja utópico a gente pensar que um dia a gente vai ter uma sociedade mais justa e equitativa. A gente parando para pensar que a gente conseguiu, enquanto sociedade, muitas questões, como, por exemplo, o direito ao voto, o direito das pessoas poderem estudar, o direito das pessoas poderem se manifestar e poder falar aquilo que elas pensam. E é muito importante a gente também pontuar que o direito à fala, o direito à voz, não significa necessariamente que a gente tenha que expor, por exemplo, preconceitos e muitas das questões que às vezes a gente tende a considerar como uma simples opinião, quando na verdade, essa opinião, na verdade, ela está transvestida de racismo, ela está transvestida de misoginia, está transvestida ali de uma aporofobia, ou seja, o nosso direito de fala, o nosso direito de voz, o nosso direito de opinião também ele vai até onde ele pode atingir a outra pessoa. Então, por isso que não existe aquilo que às vezes as pessoas consideram como falar, é apenas uma brincadeirinha. Não, aquilo não é uma brincadeira. Quando você está brincando, teoricamente, entre muitas aspas, né? Com relação à cor de pele de uma pessoa, um determinado tipo de cabelo, a condição física de alguém, aquilo não cabe a você, aquilo não cabe à pluralidade, aquilo cabe ao indivíduo. Por isso que eu considero muito a gente poder pensar que as utopias, a gente tem que fazer crescer as utopias, os sonhos das pessoas, justamente para que elas consigam poder pensar um processo de emancipação, elas consigam pensar um processo de melhoria da sociedade e do ambiente que a gente vive, né? Esses prêmios, essas iniciativas que são realizadas tanto pelo governo federal, como pelas empresas, pelo terceiro setor, pelas escolas, pela sociedade como um todo, são caminhos que a gente está trilhando justamente para a gente conseguir resolver problemas que estão enraizados, que eles estão naturalizados na nossa sociedade. Daí que está a questão da gente poder pensar que, num futuro que a gente espera que não seja tão distante, que a gente consiga alcançar uma igualdade e uma equidade, sobretudo, tanto de gênero como de raça, mas ao mesmo tempo a gente poder integrar isso a uma transformação da nossa sociedade. E que isso não se encerre apenas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, na nossa casa, mas que seja uma prática que a gente consiga dimensionar isso socialmente, no qual as pessoas consigam compreender que o outro é também um ser humano, de que a outra é também uma pessoa a ser considerada quando a gente tem determinadas demandas, quando a gente tem determinadas questões para a gente poder pontuar e trabalhar cotidianamente e coletivamente, sobretudo. E com isso terminamos o nosso bate-papo. Agradecemos ao Dr. Felipe Arthur dos Reis por esse rico conhecimento fundamental para refletirmos, aprendermos e colocarmos em prática ações que contribuam para o equilíbrio de oportunidades. Continue acompanhando os canais de comunicação do Economos, pois traremos mais conteúdo sobre esse importante tema em breve. Até a próxima!